A paz do Senhor para os irmãos. Hoje nosso devocional será Esther 6, capítulo 6. Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, o quais se leram diante do rei. E achou-se escrito de Mardoqueu que tinha denunciado Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu, os servos do rei? E os seus servos disseram: coisas nenhuma lhe fez. Então lhe disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse em seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem cuja honra o rei se agrada, tragam as vestes reais que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montando, e ponha-se-lhe a coroa real em sua cabeça. E entregue-se as vestes e o cavalo na mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dela aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem no cavalo pelas ruas da cidade e apregoe diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma, veste o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas, e tudo quanto disseste. E Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a sua porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo à sua casa, triste, de cabeça coberta, e contou a Amã Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo o que lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, sua mulher, disseram: se Mardoqueu diante a de quem já começaste a cair, da sua descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante deles. E estando ele falando com ele, chegaram os eunucos do rei e apressaram a levar a Amã ao banquete que Esther preparara. Amém? A Bíblia diz que aconteceu um fato, né, no reinado do rei Assuero, mas estava, né, escrito nos livros das crônicas. Esse fato que Bigtã e Teres queria assassinar o rei, queria dar veneno para o rei, mas Deus fez com que Mardoqueu soubesse, né? Só que isso estava escrito, estava gravado, estava contado na história e nada foi feito, né? Não era tempo ainda, nada foi feito para honrar Mardoqueu, ainda não era tempo. Mas o rei Assuero perdeu o sono, né? E lá ele lembrou,
eu vou ler o meu livro. E quando ele leu o livro, lá estava escrito que Mardoqueu tinha livrado Assuero, tinha livrado o rei de um assassinato. E o rei leu tudo isso e perguntou: o que foi feito para esta pessoa de bom, de honra? E os eunucos disseram: nada foi feito até agora. O rei falou: mas eu vou fazer alguma coisa para ele, sim. Eu vou honrar a Mardoqueu. Só que Amã estava esperando para conversar com o rei, né? E quando ele entra, Amã, o rei pergunta para Amã: Amã, o que se fará quando eu quero honrar alguém? Quando eu quero honrar alguém? E Amã disse: olha, coloca uma coroa na cabeça, coloca as suas vestes reais e que um dos seus príncipes, né, puxe a carruagem do Senhor e grite: assim se fará o rei a quem deseja honrar. E o rei Assuero disse: muito bem, faça isso com o meu guarda, faça isso com Mardoqueu, né? A história conta que Amã é o inimigo dos judeus e Mardoqueu era um dos judeus na época, né? Mardoqueu era um dos judeus e Mardoqueu não se dobrava de jeito nenhum diante de Amã, porque Mardoqueu sabia que o único Deus a quem a gente deve dobrar os joelhos é somente para o nosso Deus. E Amã tinha muita raiva de Mardoqueu. Mas ele teve que puxar a carruagem. Ele teve que puxar a carruagem. E o que aconteceu? Né? Deus tem exaltação para você. Deus tem exaltação para sua cabeça. Deus está se lembrando daquilo que você fez em prol da obra de Deus, né? Deus aqui tipifica o rei Assuero, né? Ele tem se lembrado de você, né? Quando eu estava lendo essa passagem ontem à noite, Deus disse para mim que tem pessoas que colocaram causas na justiça. E Deus diz para mim que esta manhã Deus determinou para você: eu vou assinar aquela causa, eu vou bater aquele martelo. O rei pode ser ímpio, o juiz pode ser ímpio, mas eu vou dar a vitória. Eu vou dar a vitória para o servo meu. Eu vou honrar. Você muitas vezes tem andado com aquele carro que quando você começa a ligar ele, sai fumaça atrás, porque o motor não tá bom. Você pode estar andando com aquele carro que quando anda, sai as peças. Mas Deus diz: eu vou mudar o seu cativeiro esse 2012, 2020, aleluia, glória a Deus. 2021 vai ser vitória, vai ser honra para o meu filho e para a minha filha. Não vai andar mais de carro velho, né? Aqui Mardoqueu andou na carruagem real e e o cavalo e o inimigo dele puxou o cavalo. Deus tem honra. Deus tem honra esse 2021. Deus tem honra. Deus vai fazer o juiz assinar aquela causa na justiça há tantos anos. Você vai contar um hino da vitória. E aqui Deus diz, né, que Mardoqueu foi honrado. Deus vai te honrar na sua igreja. Deus vai te honrar onde você mora. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar porque Deus honrou a Mardoqueu.
E essa palavra Deus me deu que vai te honrar. Esse ano de 2021, Deus vai te honrar. E Amã ficou furioso. Mas ele não teve como não fazer, ele teve que fazer. Ele teve que honrar a Mardoqueu. E vai ser igualzinho na sua vida e na minha vida. Amã vai ter que nos honrar. Vai ter que puxar a carruagem, vai ter que puxar o cavalo. Vai ter que colocar a coroa real, vai ter que colocar a veste real. E Deus foi fiel, prometeu e fez. Amém? Fique com esta palavra. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém?